estás ali, sempre junto a mim, no meu caminhar. Se eu tropeçar, tu estás aqui, sempre junto a mim, e em meio à escuridão da noite, me iluminas e me lembras. Tua presença me acompanha aonde quer que eu esteja, me dás paz mesmo em meio à tempestade. Se as ondas te obedecem e os mares emudecem, para ouvir-te eu te escutarei também. Se eu duvidar e não puder mais, tu estás aqui, sempre junto a mim. Se eu me esquecer, tu me lembrarás. Tu estás aqui, sempre junto a mim. Tua presença me acompanha aonde quer que eu esteja, me das paz mesmo em meio à tempestade. Se as ondas te obedecem e os mares emudecem, para ouvir-te eu te escutarei também. Me dizes não temas, me dizes ser forte, ser valente, eu jamais te deixarei. Não há mais cadeias, tu és suficiente, para sempre ao teu lado estarei. Ele diz a nós, me dizes não temas, me dizes ser forte, ser valente, ele jamais nos desamparou. Não há mais cadeias, tu és suficiente, para sempre ao teu lado estarei. Tua presença me acompanha aonde quer que eu esteja, me das paz mesmo em meio à tempestade. Se as ondas te obedecem e os mares emudecem, para ouvir-te eu te escutarei também. Uau, é assim que a gente começa hoje o Bispo a Fé em Família, com esse grande convidado de hoje, Gabriel Guedes, que vai compartilhar um pouco da trajetória dele de fé e, é claro, cantar louvores que vão tocar o teu coração. E a gente já começou com esse grande lançamento, que é um convite à força, né, Gabriel? É verdade. Ser forte, que música linda. Obrigado, é uma canção muito especial para nós, recém-lançada. E nós estávamos até conversando sobre isso um pouco aqui nos bastidores, reunidos em gravadora e falando o que a gente pode fazer para o clipe dessa canção tão forte, uma mensagem tão forte. E me perguntaram assim, Gabriel, quando na sua vida você mais precisou ser forte?
E imediatamente eu falei, já sei o que a gente vai fazer para esse clipe. Nós contamos no clipe a história de quando meu pai foi hospitalizado, passou por 4 cirurgias na cabeça. Foi a maior luta da minha vida e da nossa família. E ali, de fato, nós precisamos ser fortes. E vencemos através da nossa arma mais poderosa naquele momento, que foi o louvor e a adoração dentro do hospital. O que nós oramos na época, Sim. Mas qual era exatamente a enfermidade que teu pai teve? Ele começou a sentir dores de cabeça, e daí foram constatados, a princípio, tumores na cabeça, mas quando abriram não tinha de fato um tumor, era abscesso, era pus. E ele foi tirando pedacinhos do crânio, e hoje ele não tem osso daqui até aqui. Em todas as cirurgias ele veio com sequelas, mas graças a Deus ele saiu do hospital curado de todas elas. Meu Deus! Milagre. Céu. Assim. Ele chegou a ficar cego, ele chegou a ficar sem a habilidade de pronunciar palavras, inclusive é esse trecho que a gente retrata no clipe. Ele ficou sem nos reconhecer, ele olhava, sorria, era gentil, mas a gente falava, então, qual é o nome? E o médico, assim, isso é irreversível. A gente está mexendo na fonte de memória, de lembrança, de habilidade de se mover. Ele voltou em uma das cirurgias com um lado paralisado, como quem tem AVC, e todas as sequelas foram vencidas dentro do hospital através da adoração. Meu Deus do céu. Deus é bom. Deus é bom. Quantos anos você tinha, Gabriel? Eu estava finalizando o 3º colegial, 17 anos ali. Foi uma experiência muito forte na família de vocês. Muitas pessoas intercedendo pela tua família. Demais. A Igreja Renascer também. Eu sei que outros ministérios que a gente tem muito amor, carinho pela história dos teus pais com a gente. Vai ficar eu lembro das ligações entre a minha mãe e seus pais, e pedindo oração, eles orando pelo meu pai. E como é lindo, né? Olhando agora, depois de tantos anos, ver a força da igreja com o corpo. Um pedindo ajuda para o outro, um sendo auxiliador na hora da dor do outro, e foi maravilhoso o que Deus fez. Glória a Deus. Isso é muito o poder da intercessão da igreja, que é o que a palavra diz, né? Que a oração da igreja curará o enfermo. E quando a gente se une numa corrente de oração, de fé, e às vezes essa perspectiva do dia mal, ela fica longe, porque você vai vivendo o dia, projetos, trabalho. Mas é igual quando você sai com o carro, né? Você não sabe o dia que você vai bater o carro. Você está... Todos estamos sujeitos, né? Sujeitos. E às vezes uma trajetória normal de vida, saudável, e um diagnóstico difícil, mas você não atravessa esse vale sozinho, Glória né, a Deus, Gabriel? é Que verdade. bênção. Você vê que há quantos anos atrás e está frutificando louvores até hoje, porque Graças isso já a se Deus. passou quantos anos? 16 anos. 16 anos, e agora essa música tão linda, né? Ser forte, que música forte. Glória a Eu Deus. gostei muito dessa frase, né? Eu parar para ouvir a voz de Deus. Você acha que hoje as pessoas estão com uma dificuldade de parar para ouvir a voz de Deus, Gabriel? Sem dúvida. Esse mundo tão cheio de informações que a gente vive, se a gente propositalmente não der um break e falar, Jesus, esse tempo aqui é teu. Sai celular, sai internet, sai televisão, sai... Esse aqui é meu momento com Deus. Com certeza as outras coisas vão brilhar mais aos nossos olhos do que parar para ouvir a voz de Deus. Então, eu acho que é fundamental para a nossa vida devocional com Jesus, termos o nosso tempo a sós, sermos fortalecidos. Eu gosto muito disso. Você vai diante de Deus, ora, entrega tudo, fala tudo o que você quer. Mas aí você para e fala, Jesus, agora eu estou aqui para te ouvir. Gasta lá mais 5 minutos a sós com Deus e deixa Ele falar com você. Com certeza Ele vai corresponder àquilo que você colocou diante dele. Eu falo, Deus continua sendo o mesmo Deus do Éden, que todos os dias quer estar conosco. Glória a Deus, Todos isso. os dias Ele deseja estar conosco, né? Tem que ver se a gente está conseguindo estar com Ele, né? Isso é demais. E esse louvor que é o que você fala, né, Gabriel? Colocando Deus no centro de tudo, né? Às vezes a gente coloca o problema, né? E esse louvor, ele é muito lindo quando você fala, o centro és tu, Deus. Quando a gente coloca Deus no lugar certo, todas as outras coisas, Exato, né? exato. Eu queria louvar essa música Vamos junto lá, com você. agora. Majestade, cercado de majestade, reina
reinas para sempre e em vitória, majestade, tens toda a autoridade, teu é o reino e tu é a glória. Jesus, o centro és tu, o centro és tu, o meu louvor e tudo que sou, somente a Cristo. Ele é o centro és tu, o centro és tu, minha canção e adoração, somente a Cristo. Eu não preciso de um milagre para te entregar meu coração. Eu não preciso de uma bênção para te entregar adoração, pois um dia em tua casa não se pode comparar. Tua presença é melhor do que mil em outro lugar. Eu não preciso de um milagre para te entregar meu coração. Eu não preciso de uma bênção para te entregar adoração, pois um dia em tua casa não se pode comparar. Tua presença é melhor do que mil em outro lugar. O centro és tu, o centro és tu, o meu louvor e tudo que sou, somente a Cristo. O centro és tu, o centro és tu, minha canção e adoração, somente a Cristo. O centro és tu. Ah, que lindo! Ele é mesmo o centro de tudo, a razão de tudo, né, Gabriel? É verdade. Gabriel, qual foi, assim, hoje, assim, o maior sonho que você realizou para Deus, que você tinha de infância? Uau! Bom, de fato, a carreira musical, assim, foi algo que eu nunca tracei planos, tipo, eu vou fazer isso, aquilo para chegar ali. Tá. E eu creio que ter chegado, por exemplo, estando hoje aqui, Sim. cara, isso é uma realização que é visivelmente a mão de Deus. Eu comecei servindo a minha igreja local, no Ministério de Louvor. Com 12 anos, comecei a tocar teclado na igreja. Tá. E, enfim, a nossa igreja lançou um CDzinho lá, muito humilde. Eu comecei a fazer as versões para o YouTube dessas músicas. Quando acabaram as músicas do CD, eu falei, poxa, é legal esse negócio, vou fazer um canal para mim. Comecei a gravar covers e Deus fez, sabe? Então, o ministério em si já é algo que todos os dias eu agradeço a Deus, eu reconheço que não é a minha capacidade, sabe? Não é mérito, mas era o propósito que o Senhor tinha. Então, exercer, por exemplo, amanhã mesmo, viagem para ministrar do outro lado do Brasil. Cara,
Obrigado, Jesus. Que privilégio. Estarei em Rondônia amanhã. Nossa, outro canto do Brasil. Sim, então, servir a Jesus, mas é claro, ele nos surpreende com coisas que, ao longo do ministério, que nos emocionam muito. Por exemplo, final do ano passado, eu tive o privilégio de estar nos Estados Unidos, no Dove Awards, uma das maiores premiações da música gospel internacional, e cantei no palco, inclusive é a música que nós vamos cantar aqui. Cantei junto com a Bethel e com Miel San Marcos a música Santo para Sempre, em português, inglês e espanhol, Holy Forever. Vendo assim as suas maiores referências de cantores no palco, nas cadeiras à sua frente. Então, são coisas, portas que Deus abre. Só Deus para preparar esses dias, né? Muito obrigado. Assim, que legal, que legal. Esse momento sempre vai marcando nossa trajetória, onde Deus vai nos colocando dentro de outros adoradores também. Mas, Gabriel, é claro que eu quero ouvir essa música também, mas acho que tem uma música que todo evento que você vai precisa cantar, né? Qual que é? Olha, eu não posso deixar de cantar algumas, mas eu diria duas aqui. Vitorioso És e Ele Vem. Essas duas canções são... inevitável, né, Gabriel? Então, eu queria muito ouvir você, Ele Vem, aqui no Bispa Fé em Família. Vitorioso És também é maravilhoso, mas assim, não posso estar aqui com o Gabriel Guedes ao vivo no Bispa Fé em Família e eu não vou desperdiçar essa oportunidade de ouvir ele ao vivo cantando Ele Vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele. Nós cremos, ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, e não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantaremos. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Amém. Maranata, né? Vem logo, Senhor Jesus. Louvor lindíssimo, dessa convicção de que nós cremos mesmo que um dia Jesus vai voltar e a gente vai estar pronto para esse dia. Amém. Gabriel, projetos para esse ano? Conta tudo para a gente aqui no Bispa Fé em Família. Que legal. Nós estamos em fase de lançamento de um novo projeto. Já lançamos a canção Ser Forte. Já lançamos agora há poucos dias a canção Amor que Encontrei. Tá. E esse é um projeto assim diferente de tudo que eu já fiz. Eu sempre fui muito igrejeiro e fiz música para culto, sabe? Tá. Mas quando você está no carro, quando você está no trânsito, quando você está na academia, sei lá, você quer ouvir outro tipo de música. Sim. Então você vai ouvir música cristã, sim, gospel, mas
mais pro black music, mais pro pop, mais pra uma música latina. Eu sempre gostei de diversificar. Isso. Então eu estou fazendo um projeto assim, Que pela legal, primeira vez, que com legal. músicas animadas, ritmos que eu nunca explorei. Olha. Inclusive mostrei para alguns amigos antes, assim, e a reação foi tipo, sério? É você, Gabriel? Mas assim, a minha família principalmente me apoiou muito, falando assim, isso aí tá na sua veia, vai que vai, tem tudo a ver com você, sabe? Claro, até porque são projetos de momentos da nossa vida, né? Exatamente. Igual quando o Thales fez músicas que eu canto para ela, ele fez um projeto romântico que ele fez para Dani. Era aquele momento que eles estavam vivendo como família, casamento. Não vai nunca perder aquela identidade, Sim, né, verdade, do cantor, mas verdade. tem aquele momento que você tá nessa inspiração. Isso. E deixa eu te contar, algo que você falou de não perder a identidade. Eu sempre gostei, por exemplo, Ele Vem. Eu sempre misturo ela com um hino antigo. O rei está voltando, o rei. E nesse projeto a gente usou essas coisinhas assim, sabe? Às vezes uma música nova 100%, mas daí a ponte, a parte C da música, joga um hino e depois volta para coisa nova, sabe? Tem esse ar nostálgico sempre, isso é muito legal. Então, com certeza a identidade se mantém. Então o pessoal já pode esperar aí esse projeto, e tem algumas datas, alguma coisa por aí? De cabeça você me pega. Tudo mas bem. Tá tudo lá na rede social. Mas já vai nas redes sociais, você vai pegar. E você fez um projeto bonito com orquestra também, né, Gabriel? Também. Eu gravei o Gabriel Guedes in Concert, que foi assim uma realização também pessoal muito grande. Assim, talvez seja o projeto até hoje que me deu mais trabalho no sentido de arranjo, de produção, de ensaio pessoal. Cara, eu tô junto com uma orquestra, não posso dar uma nota fora aqui, sabe? Então, foi assim até hoje. Eu ouço, por exemplo, a gente gravou Santo para Sempre, gravamos Ele Vem, algumas canções que já fazem parte do ministério. Tem outro peso. Com certeza. A orquestra. A orquestra. Meu Deus, só de falar eu já me arrepio. A orquestra é demais. É muito especial. Amém. Gabriel, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Privilégio. Deus continue te usando o teu louvor, Amém. A tua adoração, a essência do teu testemunho também, né? Como filho de pastores, como a nova geração, sempre carregando um testemunho cristão tão lindo que você também testemunha, não só com o teu louvor, mas com a tua vida. Isso é tão bonito da gente ver, né? Eu que já passei uma geração e para frente, é tão lindo ver isso na próxima geração. Amém. Então a gente vai completar esse momento. Você poderia ficar aqui tocando com a gente, poderia fazer um Bisfafé especial, Gabriel Guedes. Vamos marcar, Gabriel? Com certeza. Mas daí tem que cozinhar. A única coisa é que tem que cozinhar. Ovo mexido, frito. Pipoca de micro-ondas. Mexido, frito, cozido. E um misto quente dá pra fazer também. Sai. Quer dizer, morre de fome, né? iFood, a gente chama. iFood, pronto. Ai, que bom. Gabriel, então a gente vai completar esse começo desse domingo com essa música lindíssima que fez parte do Dove Awards, foi orquestrada e é uma marca já do Ministério do Gabriel Guedes, Santo para Sempre. Agradeço o privilégio de estar aqui, contem comigo e vamos louvar Jesus juntos. Vamos, segue aí nas redes sociais, Gabriel Guedes, no YouTube, traz para o teu playlist para você ser abençoado também. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro a canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Nós cremos, o teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo para sempre, aleluia.
é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo para sempre. E o teu povo te adora, e o teu povo canta. Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo para sempre. Aleluia! É lindíssima essa música, a tua interpretação também. Olha, eu vou fazer um pedido pro Gabriel. A gente vai encerrar o Bispo Fafé em Família de hoje com uma música que eu oro muito ela, sobre os meus filhos. Quando a gente fala de família, né? Quando o Bispo Fafé nasceu, há quantos anos atrás, pessoal? A gente voltou com o Bispo Fafé em Família, 2 anos, né? 22, então tem 3 anos, eu estava meio fora do ar, só fazendo a melhor notícia, e os meninos falaram: Bispa, volta para um programa semanal, né? Sim. E eu fui pensar, fui orar, e eu falei: olha, se a gente voltar, precisa ser de domingo, e precisa falar sobre família. Que legal. Porque a família é a nossa base de tudo, e o diabo detesta a família, né? Ele odeia a família. Cada dia fica mais claro. Fica evidente que ele vai fazer de tudo para destruir as famílias, porque a família é um exercício de amor, né? Não é simples você viver em família. É um exercício de perdão, diário, é um exercício de amor, é um exercício de compreensão. Então você vai trazer Deus para que você conviva em família. E aí nasceu o Bispo Fafé em Família, e é algo que eu dedico muito da minha energia, das minhas orações. E essa música, Gabriel, faz muita parte das minhas intercessões, que é a bênção. Sim. Então, eu queria que você... Eu vou para o intervalo, e quando a gente voltar, a gente vai viver aqui essa tarde abençoada no Bispo Fafé em Família. A gente vai encerrar o programa de hoje com Gabriel Guedes, com essa música lindíssima que chama A Bênção. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Bom, agora no Bispo Fafé em Família, estou recebendo um convidado muito especial. A gente vai falar sobre comunicação, sobre carreira dentro da televisão. Hoje o meu convidado especial é André Vasco. Ele é referência na televisão brasileira, começou a carreira dele na MTV, já passou pelas maiores emissoras do Brasil, SBT, Band, Discovery Home, e hoje na TV Cultura, trazendo essa alegria que ele traz, essa autenticidade que ele traz na comunicação dele, e também sempre envolvido com projetos musicais, projetos artísticos, né? Poxa! Bem-vindo, prazer enorme te receber. Obrigado pelo convite. Faz tempo que eu tô pra vir aqui. Não, mas desculpa, não deu mesmo. André, faz tempo que você estava pra vir, mas é que a emissora que não tinha liberado. Imagina, não tem emissora que não me libere. Poxa, mas muito legal estar aqui, muito legal. Eu amo comunicação, né? Eu brinco... Dia desses estavam falando: poxa, mas você dá palestra? Eu falei: primeiro que eu odeio o nome palestra. Eu gosto de trocar ideia. Eu já odeio esses negócios de quando você está no nível superior que as pessoas falando, não existe isso. O mundo tem que ser mais horizontalizado. Claro. E aí eu falei assim: precisa de um título. Eu falei: como assim precisa de um título? As pessoas têm mania de rotular as coisas. Uma conversa. Eu falei: então tá bom. Philip Kotler tinha os 4 P's do marketing. Eu criei os 4 C's do André. Que é comunicação,
correria, criativa e com conexão. Gostei! Porque hoje em dia se fala tanto de... A gente estava conversando... Você vai Dos ter nossos próximos convidados. Você vai ter visitas muito boas aqui. A gente estava falando de inteligência artificial, comunicação, o processo de evolução dos meios, né? Um vai acabar com o outro, ou eles estão se convergendo. Como é que vai funcionar isso? Falei, gente, ser humano... Nunca vai acabar isso de olho no olho, entendeu? Nunca. Vai ser... A tecnologia, ela é facilitadora. Total. Mas nunca vai perder o tato. Não, sabe? impossível. É que é algo muito novo, é que a tecnologia nunca teve o poder da comunicação. E quando você vê, outro dia, a minha chat agradeceu, amém, bispo, a sua ministração vai ser uma bênção. Então você vê a tecnologia com o poder da comunicação, isso é inovador, muito inovador. Mas é claro que isso nunca vai substituir o relacionamento. Como tudo na vida tem os prós e os contras. Claro. E depende de como a gente quer enxergar isso. Exatamente. Então, olha, é uma bênção você pensar que hoje, eu quando comecei na MTV, 2004, eu entrei lá. Antes eu trabalhei em agência de publicidade, eu toquei violino numa orquestra jovem. Você é da música, então? Minha primeira formação foi... Eu sou da música. A música me ajudou muito na vida e me ajuda até hoje. Eu tenho uma banda que é um hobby. Olha, que legal. Eu arranjo projetos em todo lugar, porque eu falo que eu sou uma bicicleta, se eu parar eu caio. Tá certo, então, muito eu tenho bom. sempre que estar dividindo. Mas é um espírito empreendedor também, né? Super. Não, já fiz coisa... O programa dura até quando? Uma semana? Não vai dar tempo de você voltar para sua casa. André Vasco hoje aqui no Bisafê. Mas é isso, eu toquei numa orquestra, eu animei festa infantil, porque eu vim de uma família que não tinha condições, então... Eu me conta um pouco dessa história, André. Eu morei... Minha avó, ela veio do interior de Sergipe. Olha, que guerreira. Nossa, muito. Teve 13 filhos, imagina. Olha só. 13 filhos. Raiz forte, hein, André? Minha mãe, caçula, veio para São Paulo naquela época que vinha com 10 anos de idade sozinha no ônibus, sabe? Sim, para sobreviver. Sim. Aí minha mãe me teve na Ponte Grande, que é em Guarulhos. Tá. Que é uma região... Você é o mais velho, Eu tenho mais uma irmã, 8 anos mais nova que eu. Tá. E aí vivia naquele condomínio, um conjunto habitacional, e falava, o que eu vou ser? Eu tinha muita... Eu falei, eu preciso ser alguma coisa legal, assim, de orgulho para minha mãe. Vale a pena essa história toda aí. E aí, então, sempre faço questão de falar isso, que as pessoas falam que você é os nãos que você dá. Eu não podia falar não. Então eu tive que transformar sims, entendeu? Os nãos que as pessoas davam, eu tinha que transformar em sim. Então, todas as oportunidades assim eu meio que abraçava. Então, eu comecei... Mas você falou muito não. Eu falei muito sim. E muito não para as drogas, para as más companhias. Sim. Você faz um trocadilho, mas você falou muito não. Eu tenho cara de maluquinho, mas eu sou uma pessoa boa. Sou uma pessoa do bem. Mas quando a oportunidade chegou nesse lugar, né? Então, mas para chegar a oportunidade, não adianta a gente ficar esperando. Não vai cair. Eu vou estar aqui, vai chegar alguém e vai falar assim, você quer um contrato universal? Não vai ser assim. Você acha que existe essa ideia às vezes, né? Muita gente acha. E às vezes pode ser algum problema psicológico, às vezes pode ser... Qualquer coisa aí, sei lá. Sim, a pessoa pode estar com depressão, pode estar com alguma coisa, isso é muito sério. Você sabe que tem um salmo que eu gosto muito, André, que fala assim, Salmo 1º é um manual de vida, né? Então ele fala, não anda no conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, faz o que você tem que fazer. Aí diz assim, tudo quanto você fizer, Deus vai abençoar. 1 milhão vezes 0. Qual o resultado? 0. E daí você fala, ai, Deus não me abençoa. Não, sei que não está fazendo nada, né? Que Deus tem bênçãos. Né? E às vezes eles falam assim, não, porque Deus não me ajuda. Você não se ajuda. Eu chamo de Papai do Céu, né? Eu falo assim, Papai do Céu tá lá, meu amigo. Você tem que colaborar. A parte, pelo menos, você vai ter que fazer. E você fez, desde muito novo. Aí eu fui animar festa infantil. Olha que legal. Aí depois minha mãe trabalhava numa empresa que estava com um projeto social de inclusão por meio da música. Ai, que legal. E aí eu fui tocar violino. Totalmente contra tudo. Porque falou assim, nossa, olha meu perfil, né? Então, e eu sempre gostei de transitar em vários meios, entendeu? E aí eu comecei a toquei no Teatro Municipal várias vezes. Que lindo! Toquei em todos os lugares que você imaginar. Então você era um bom violonista. Violinista? Eu era espala dos segundos violinos. Que isso? Explicar para quem não sabe o que é espala. Sim. Caso
o maestro morresse... Explica pro Guilherme. Eu assumia. Uau, você cresceu nisso. Quantos anos foi? Eu toquei com 15, 16, 17, eu entrei cedo na faculdade. Só que aí eu precisava música, infelizmente. No Brasil. As pessoas ainda têm, não só música, como artes em geral, comunicação, é meio que as pessoas não levam como uma profissão séria. Acham que é uma brincadeira, você é doido e não precisa estudar. E aí eu falei, caramba, eu não posso, eu não tenho plano B, eu não tenho um resguardo. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Vou fazer faculdade de comunicação. Muito bom. Aí eu fui fazer comunicação, fiz marketing. Aonde você fez? Fiz Mackenzie. Ai, que legal. Fiz Mackenzie, e aí no Mackenzie eu consegui estágio. Eu sempre trabalhei, porque tinha para pagar a faculdade. Então é muito bom não ter opção às vezes. E aí eu fui trabalhar em agência, em multinacional. Que legal. Trabalhei em agência de publicidade. Que legal. Trabalhei em produtora. E aí na produtora eu falei, peraí, gostei desse negócio aqui de vídeo. E eu sempre fui muito curioso. Então veio a escala. Eu descobri os palcos, eu amei isso, eu amei a comunicação. Aí fui trabalhar numa multinacional, que é a que tem o dinheiro para pagar, que contrata a agência, que cria para a produtora executar. Aí pronto. Eu falei, 18 anos, eu já fiz tudo isso. Eu falei, preciso ir para um negócio que eu goste muito, que brilhe meu olho. Eu falei, poxa, mais moderno, tem música, tem comunicação, tem TV. Eles não vão tentar me moldar, eles vão me aceitar do jeito que eu sou. Aí eu mandei currículo. Que legal. Durante 3 meses, 3 vezes por dia. Foi assim que você entrou na MTV? A Margot do RH me chamou. Você vê o poder da tua perseverança? Nunca foi fácil. Eu falo que o Papai do Céu é um fanfarrão, porque ele sempre... ele reprova, ele fala assim, você quer mesmo? Então vai, meu. Eu falo assim mesmo dele, tá? Não André, não liga, tá? Tem amizade com... Mas, André, você acreditou nesse sonho também? Acreditei. Porque se você não acreditasse, o primeiro não já ia falar, isso não é pra mim. Tomei vários. Tem gente... Então, porque falava assim, você não é filho de ninguém, você não sei o quê. E quem é você? Eu falava assim... Sou eu. E entrei como estagiário. Olha, você não entrou no vídeo direto. Não, imagina. E na produtora eu era assistente de direção, já sabia editar, produzir. Eu sempre fui muito rápido, assim. E aí, quando eu cheguei na MTV, eles falaram assim, mas não tem como assistente aqui. Aqui tem como estagiário. Tá bom. Eu falei, vamos. Só quero tá aí. E aí fui, e depois de um tempo... cobre o apresentador que tá lá. Eu não sabia o que era. Aí ia lá, fazia, até que um belo dia fiz o teste. Na verdade, um belo dia não, fiz alguns testes. Claro. E aí eu passei. E aí você fez o Tribunal de Pequenas Causas. Eu fiz tudo que você imaginou. O Chapa-Coco. Era um programa diário. Esse era complexo. Programa diário não é pra... Era 3 horas ao vivo diário. Eu fiquei 12 anos no programa diário. Por isso que eles... É uma delícia. É uma delícia, só que você É a melhor coisa que tem. Só que é tua vida. É a vida. É tua vida. Mas imagina, você com 18 anos, todo mundo sonha era ser VJ da MTV. Era mesmo. Era muito legal. Era muito legal. Eu ia pra faculdade, eu chegava lá, dava risada com os professores. E música, né? Música, TV. Juntou 2 paixões suas, né? É o que é o YouTube hoje, é a liberdade que hoje a galera tem na internet. Que a MTV trouxe essa linguagem. E isso pra mim foi... Eu me sentia muito completo lá. Só que aí aquilo foi ficando... Eu falei, não, eu preciso falar pra mais gente, eu preciso conhecer mais gente, eu preciso... Aí eu saí de lá, me chamaram pra Band. Band, eu fui pra SBT. SBT eu fiquei 7 anos, 6 anos, fiz muita coisa na SBT. Também. Foi incrível. Qual que foi o projeto mais desafiador pra você, André? Todos, mas eu acho que o mais, e hoje em dia, não foi o que eu mais gostei, mas é o que eu tenho muito carinho, o SBT, obviamente, mas foi o na Band depois do SBT. Porque eu tinha um programa no SBT que era semanal, horário nobre, entregava pra Hebe. Então tinha todo aquele... E o SBT tem todo um estilo mais tradicional da vaga, com o seu nome, a estrela, o seu camarim. Eu acendia incenso, colocava o som alto, aí entrava o Silvio Santos. Era muito legal. Silvão. Bonito. Olha aí, que demais isso. E era muito doido isso. E aí eu recebi a proposta de ir pra Band, voltar pra Band, só que apresentar um programa diário, de tarde e nas ruas. É um game show reality. Que era Sabe ou Não Sabe, né? Esse programa... Foi tua paixão? Sabe por quê? Porque ele misturava o entretenimento com game show e ajudar as pessoas. Então, ele era um projeto meio que
Era um negócio social, era tinha uma antropológico. pegada social também. Porque eu abordava você e você ia ganhar o dinheiro, mas você não respondia nenhuma pergunta. E era um programa de perguntas e respostas. Quem respondia era uma pessoa aleatória na rua. Então olha que louco como você via a bondade das pessoas. Verdade. Teve várias pessoas que a pessoa falava assim, pra que eu vou responder? Pra ela ganhar e eu não? Aí você vê o ser humano. E foi muito legal, porque eu gosto das histórias das pessoas. Eu me envolvia, eu chorava, eu cantava. Era muito emocionante. Eu fazia de tudo. E eles tinham a liberdade, esse formato. Então eu comecei a transformar num programa de auditório na rua. Então eu estava em Belém um dia, eu estava em Salvador no outro eu estava no Acre. E aí eu dava 150 mil reais por mês nas ruas. Então, era até 3 mil a pessoa podia ganhar. Era muito legal. E várias histórias daquela senhora. E é muito negócio de Deus, assim. Caíam umas histórias, eu olhava e falava assim, nossa, vem aqui. Aí começava a conversar e meu diretor deixava. Aí teve uma mulher que me marcou muito, que a gente estava no... Você conhece a Bovespa em São Paulo, no centro de São Paulo? Sim. A gente estava fazendo lá e eu amo o centro de São Paulo, porque eu tocava violino lá. Ah, pegou uma paixão. Eu frequentava muito aquilo. E aí, tava lá, veio uma senhora, estava assistindo, não sei por que eu chamei ela, e a história dela era muito louca. Só na última pergunta, ela desabou falando que ela estava prestes a ser despejada e que o dinheiro que ela precisava era de R$ 1.500. Olha, e ela que adotou o neto, que é filho dela, porque os pais abandonaram. Tipo, sabe aquelas histórias? E aí o que eu fiz? Roubei pra ela ganhar 3 mil. Com o maior prazer. Com certeza. Com o maior prazer. Porque é uma coisa eu assim... entreguei a pergunta, sabe? Claro, porque você entendeu falei, que você... Esse programa foi muito legal por causa disso, porque... Que legal. Eu podia quebrar essa barreira, sim, sabe? Sim, saía com liberdade, daquilo, porque quem estava assistindo... Saía do também estava torcendo, sabe? Que você... Eu recebo muita mensagem até hoje. Até hoje. Eu tô louco pra trazer ele de volta. É muito especial esse programa. É muito total, legal. Muito. E na Discovery também você teve uma temporada já cozinhando. Fiz 2. Da onde veio esses dotes culinários? Então, na Discovery, então, na verdade, não era... Eu não tinha dote culinário, mas quando eu saí da Band, eu entrei num período de depressão muito forte. É mesmo, sério? André? E aí, como é você uma pessoa tão alegre? Como é que foi essa tristeza? Todo mundo tá sujeito. Como é que foi esse tempo de tristeza, André? Muito, muito forte. Eu fui, nossa, foi terrível. Porque eu tava, quem sou eu? O que eu faço? Não sei o quê. Muito feliz com o que eu fazia. E aí eu falei, caramba, eu preciso me encontrar. Eu descobri que eu tinha que falar para outras pessoas, novas pessoas. E aí veio um tremendo desafio. E aí foi uma porta muito doida que abriu para mim, da Discovery Home and Health. Tá. Nada a ver. Nada. E eu falei, gente, se eu conseguir falar pra essa galera que eles falam que é mulher AB, eu odeio esses rótulos, targets, clusters. É bem publicitário, né? Total. Não, fala pros clusters. E aí eu falei, caramba, eu vou aceitar esse desafio. E além de ser um desafio, não é um novo formato da televisão e das mídias, mas é que a marca é um branded content. Tá. Então, você fica mais livre. Sim. Então, o meu contrato não era com a emissora. Com a marca. Era meio que uma triangulação com a marca, que era uma grande rede de supermercado, sim, com a gringa. Sim. Então, era um... E aquilo eu falei, nossa... Você tem um quê de diretor também. Eu tenho uma produtora, né? Sim, por isso. Então, se você não tiver essa liberdade, você não consegue isso entregar. Me ajudou muito, mas eu só voltei a dirigir, hoje publicidade, videoclipe, porque eu sempre fui curioso. Então, eu não posso ser um bom apresentador se eu não entender todo o processo. Eu sempre peguei muito mal nos corredores de emissora, quando você vê o apresentador chegando atrasado, pega o roteiro e aí tá com aquela cara e liga a câmera, é super fofo. Eu falo, isso não existe, cara. Tem que começar igual eu carregando fita beta, entendeu? Só quem carregou fita beta sabe. O Matique, você sabe? Sei! Ih, Bispa, quantos anos você tem, Bispa? Eu sou nos 80, meu filho. Então, todo esse teu contexto musical veio também para direção, veio também para agora... Eu, às vezes... Eu vou muito em festival de criatividade. Sim. Fui para Austin. Eu vou sempre tô indo pro Rio amanhã, no R2, no Rio 2C, sei lá como os caras chamam isso. Mas eu acho muito legal, porque você fala que criatividade... A pessoa não nasce criativa. Não, A criatividade nada mais é do que sinapses de referências que você tem.
É uma caixa que você tem várias coisas e você vai juntando, entendeu? Sim, é isso. Sim. E... Mas como é que você saiu desse lugar de tristeza? Sabe por quê, André? A gente vê muitas pessoas, às vezes, inclusive há uns dias atrás, eu tive a triste notícia de que uma pessoa que eu amava demais, ela acabou nos deixando. E ninguém imaginava que ela estava triste. Ninguém poderia imaginar. Sabe por quê? Porque a sociedade acha que é uma fraqueza. E as pessoas não falam, elas não se sentem abertas a falar. Por isso que eu acho super importante. Antes eu falava assim, nossa, não posso falar de depressão. Ai, não posso falar de quase suicídio. Eu não posso falar de problemas psiquiátricos. Não pode falar, porque senão você vai se colocar num... É como se você tem alguma coisa... E todos nós temos dias muito difíceis. É como se tivesse um problema. É um problema. Nossa, não, gente. Não. Isso é super comum. Eu acho que precisa pedir ajuda. Se você não... Fala pra mim. E tem gente que vai achar ajuda com a família, outros vão na espiritualidade, outros vão no esporte. Eu juntei um monte de coisa. Obviamente, você tem que sim procurar um profissional de saúde. Claro. Tem que sim. Esse negócio de, vai falar com tem que falar com seus amigos. Também. Tem que falar com o seu bispo, com o seu pastor, com o seu... Também. Rabino, com também. Seja quem for. Mas com o terapeuta também. Mas tem que ter um terapeuta. Claro. E se tiver que ser medicado... Não é coisa de louco, entendeu? Por um tempo, pelo menos, né? Claro. É para passar crise, então eu acho isso de extrema importância. Falei isso de uma maneira mais... Sim. As pessoas... Isso é todo um tabu, né? Desmistificando isso, né, André? E eu fiz isso, e aí foi minha mulher, que eu tava num período de casamento, que eu casei, e aí esporte. Que legal. Eu tava falando com o doutor que eu tenho problema na coluna, e aí o ano passado eu coloquei uma meta de correr meia maratona, corri 3... Aí eu já tô nadando e vou fazer o meu meio Ironman. Que é isso? Você foi correr com um problema na coluna? É isso? Essa eu não tenho. Falaram que eu tenho. Muito bom, muito bom. Agora, André, você tem uma parte do teu empreendedorismo muito inclusivo, que eu acho fantástico. Era pra você ter ido lá, né? Era. Então. Mas eu vou ainda. Uma vez, quando você volta? Eu agora tô aqui essa temporada inteira. Então eu vou lá. Eu quero levar meus filhos. Isso foi muito doido. Isso que a gente tava falando de falar de fraquezas, de problemas, é importante, porque causa as pessoas se ligam, se conectam, que é o que eu falei da conexão. E aí, em 2015, nessa mesma época, eu fui fazer exame de rotina de audiometria. E aí eu descobri uma perda auditiva. Aí o médico falou, olha, André, acho que a gente devia conversar. Eu falei, imagina, coisa de velho. E saí rindo. Meio que bloqueei. Cabeça aberta. Imagina. Fui super preconceituoso. E aí anos foram passando, e aí entrevista em inglês, e aí eu falei, caramba, eu tenho que prestar atenção e olhar no lábio às vezes. Fui fazer, depois da pandemia, acabou a pandemia, eu já fui fazer. E aí esse médico de família, amigo, falou, André, você tá com uma perda razoável de timbres médios e agudos. Eu falei, faz sentido. Inglês, voz de mulher. Era então, tudo que estava escapando ali no dia a dia. Escapando. E, mas eu não escuto, não é isso. Mas, por exemplo, você está virado para lá, as palavras vão meio se confundir. Uhum. E aí ele falou, é legal você usar aparelho. Eu falei, porra, não, né? Aí ele falou, peraí, vamos lá. Se você tem dente torto, o que você faz? Põe aparelho. Se você não enxerga direito, o que você faz? Põe um óculos. Então por que você não escuta direito e você não vai usar aparelho? Porque a gente é preconceituoso. Porque vem da nossa educação, vem das ideias que a gente vai construindo. Exato. E aí eu assumi e falei, cara, isso é demais. E é muito doido, porque quando você entra em algo, parece que abre. É que nem você vai comprar um carro vermelho, você só vê carro vermelho na rua. É igual quando você tá grávida, você só vê mulher grávida. Física quântica, não tem jeito. Somos energia, então a gente atrai. E aí eu falei, caramba, que doido esse universo. E aí comecei a pesquisar e vi a quantidade de pessoas surdas que nem sabem que tem deficiência auditiva. E aí eu falei, caramba, que doido. Aracaju, lembra? Sergipe, terra da minha mãe. Vou com muita frequência. E sabia da história de uma gelateria que tinha surdos. Pronto. Era isso que eu sabia. Tá. Fui lá de férias e aí fui e gravei um vídeo. E fiquei super emocionado. Aí viralizou, postei. Todos são surdos, o criador é o Breno, que é surdo. Que demais. Nasceu surdo, a mãe teve rubéola, e aí ele não tinha... O mercado de trabalho não aceitava ele. A história é linda. Ele falou, eu vou criar o meu mercado de trabalho.
foi fazer um curso de mestre gelatier, fundou aí o Sordo italiano, fundou em Aracaju, hoje tem 3 lojas em Aracaju, abriu em Salvador. Que demais. E aí eu voltei para São Paulo super tocado. E eu sempre, com a comunicação, sempre empreendi, né? Aí eu Sordo. Eu sempre empreendi. Então eu tive já uma startup de audio branding. Eu fundei uma marca de roupa que hoje está voando em São Paulo, que fica perto da Oscar Freire. Então... Qual que é? Working Title, é super legal. É jovem, você vai gostar. E aí tem uma curadoria muito boa e roupas próprias. E eu saí ano passado, fiquei 5 anos nela. Começamos raiz, o quarto do meu filho era o estoque, a gente postava. Só que eu via que não tinha mais sentido. E aí eu preciso entrar em outra coisa. Bicicleta, não pode cair. E aí, com essa história toda da gelateria, eu voltei para São Paulo, e meu amigo, irmão de infância, ele virou para mim e falou assim, cara, é muito especial esse projeto do Breno, né? Eu falei, muito, muito. Aí ele, e se a gente trouxesse para São Paulo? Eu falei, nossa! E minha mulher fala que eu mergulho, eu sou meio kamikaze, assim. Eu nem pensei em consequência nem nada, falei, vou raspar tudo que eu tenho e vamos. Agora? E aí conversamos com eles, falando, mas a gente não quer franquia, a gente quer virar sócio, queremos trazer para São Paulo. Conseguimos, trouxemos, hoje a gente está na Rua Coropé, que é em Pinheiros, num... Lindo lugar. Na frente do Tomiotaki, então aquele prédio roxo. Maravilhoso. Roxo e rosa, não tem como errar. Está em Pinheiros, tem o Tomiotaki. E se você falar, eu não tô vendo, procure um oftalmo, oculista. Eu ia falar, nossa, minha mulher ia me matar. Eu falar, seu oculista. Imagina, a família de médico dela. Ai, minha. Nossa, eles ficam bravos. Aí, na frente tem nossa gelateria. Que demais. E é incrível, porque diz que o sorvete é delicioso. 100% dos colaboradores são surdos. Isso é demais, isso. E é feito lá. Tudo feito lá. Tudo feito lá. Não só feito lá. Nós usamos máquina italiana, a gente usa leite especial. Dizem que o sorvete é gourmet, absurdo de bom. É que nem... Tem um terraço. A Globo foi fazer matéria, um monte foi tudo... Só falta eu ir lá. Tem que ir lá. Então, quando você entra na gelateria, a partir do momento que você passa a porta... Eu até fiz toda a comunicação dele, né? Eu com a agência, que é minha sócia na produtora. Lá é assim, se você não fala Libras, eles não falam... Você fala um pouquinho? Eu sei isso. Mas isso aqui é a língua americana de sinais. I love you. Esse aqui eu sei. Como é que é? Eu esqueci. Porque a gente tem um ministério inteiro. A gente tem, assim, muitos membros da igreja que são... Sim. Que são surdos. Os evangélicos fazem muito. Muito. Temos pastores dedicados a isso. Tem um videoclipe que viralizou assim. Isso é muito 2 metros, que ele fez com o clipe, que chama Chuvas de Bênção, com a Libras. A Rebeca Nemer também faz um trabalho lindo, inclusive para crianças. Eu acho fundamental você pensar, porque é uma população muito grande no Brasil. E por mais que você fale, a gente tenta alfabetizar, eu acho errado essa palavra, mas a gente sempre... Você vai entrar lá, você vai se comunicar, você vai conseguir seu gelato... Olhando, você vai olhar no olho da pessoa. Isso é muito demais. Hoje em dia é só assim, né? Você chega aqui, você está aqui. Então, você olha no olho, você percebe o outro. Que legal. Você vai ter uma experiência e você vai aprender pelo menos uma coisa. Você vai aprender o crédito, o débito. Você vai aprender o muito obrigado. Você vai aprender o de nada. Que legal. Você vai aprender o bom dia. Que legal. Boa tarde, boa noite. Isso. E tem um que é assim, tem um que é no coração, né? O experimentar. Que demais. Você vai experimentar chocolate. E como é que é a tua experiência em família, André? Você falou da tua esposa que é médica. Não, ela é médica não, o pai dela. O pai dela é pior. Médica. Meu sogro, um beijo pro meu sogro. Faz a moral com o sogro. Ele é demais, você é uma figura, polonês, imagina. Nossa, que bênção. Polonês fugido. Agora você encontra a mulher certa. Uma figura. Fala um pouquinho do como é que é o André em família. Família? Eu tenho 2 filhos, né? A Maia, que tem 7 anos, e o Wolf tem 4. Ai, que delícia. Eu tenho 5 agora, Wolfinho, figuraço. Gente. Eles são 2 figuras. Olha que família linda, André. E eles são super ativos, né? A gente conversa tudo com eles. E o Wolf, o meu caçula, né? A gente fez questão de homenagear. Wolf foi o vô da minha mulher. Ai, que lindo. Sobrevivente da guerra, fugitivo. Uau.
fugiu de campo de concentração, tinha. Então, o Volvo, eu falei que... Uma esperança. Claro, com certeza. E não se perder essa história desses nossos ancestrais tão guerreiros que vieram para o Brasil se abrigar de uma perseguição. E também os que estavam aqui, né? Guerreiros, Também. Imagina, os caras, você tá aqui de boaça, aí chega uma galera... falando outra língua, né? Ai, que demais, André. Legal, mas espero sua visita lá, é muito legal. Não, olha, eu nem vou prometer, mas eu vou aparecer lá porque eu já tem um tempo que eu quero conhecer. E o sordo. Me desperta muita curiosidade. É muito legal, a gente pensa muito em... A inclusão, ela não é só para PCD. A inclusão, a gente pensa, por exemplo, também, o café que a gente serve lá é de um coletivo de mulheres que legal. Que empregam mulheres. Que legal. A gente faz questão de ter frutas. Que é igual o americano põe, né? Women Owner Business. Isso é muito legal, né? Que é o negócio que a dona é uma mulher. E não é ser bonzinho, nossa, estamos sendo... Não é isso. Não, mas é tipo, reconhecer. Lembra do que eu falei da oportunidade? Faltou um dia, você teve que lutar muito pelas tuas. Muito. Então hoje eu vejo a galera... Mas isso é muito importante. Eu faço parte do conselho da Fiesp, o CONFEM, o Conselho Feminino de Mulheres da Fiesp. E a gente tem acesso a muitos estudos ao empreendedorismo feminino brasileiro. E a brasileira, ela é muito empreendedora. E a mulher ainda sofre uma desigualdade. Não é intencional, é uma coisa estrutural. Então, quando um empresário já entra com essa mentalidade, ele está rompendo mas eu acho, uma barreira histórica. Mas acho que talvez minha educação tenha sido essa, pela guerra da tua mãe. E porque eu sempre transitei, então era na orquestra, tocando às vezes em Paraisópolis. Sim. E aí, ao mesmo tempo, estava tocando no Rosewood. Entendeu? Dois extremos. E aí você tá em dois extremos. E tio que tem dinheiro, e na minha casa não tinha dinheiro. Então você começa a perceber o seu a sociedade como um todo, né? A sociedade como um todo. Você fala assim, não só um recorte. E que é melhor, e que é um caminho para você seguir. Eu prefiro seguir esse caminho do que seguir o caminho da revolta. Com certeza. Entendeu? Por que ele tem e eu não tenho? Porque fulano tem um contrato e eu não tenho. Por que não sei o que? Porque ele tem. Pronto. Vai atrás da tua oportunidade de aparecer. Poxa, que demais, André. Amei conversar com você. Eu vou lá um dia, vou levar também os meus pequenos no Instagram, um conteúdo que vai te inspirar, toda essa história de vida, de superação, que já vem, né, da mãe. Nós somos sempre a consequência de outras pessoas que lutaram para que a gente chegasse onde nós estamos. André Vasco, um grande comunicador. Um prazer te conhecer pessoalmente aqui no vídeo. Tinha que ser no vídeo, né, André? Não podia ser na gelateria. Não. Não, tinha que ser no vídeo. Também. Poderia ser também. Na gelateria a gente tinha quebrado o gelo. Essa foi horrível. Você nunca fez nada com humor, André? Não, gente, você tem uma veia de humor muito grande. Mas você sabe que eu tenho na minha época do meu programa na Band, eu tinha uns conflitos muito loucos, porque era na época que tinha o Pânico na Band e tinha o CQC na Band. Nossa, os dois. Então, os dois humorísticos e o meu na rua. Então, as pessoas às vezes achavam... que você estava fazendo humor. Porque eu venho de uma linha bem humorada. Então, eu fico... A necessidade do ser humano de colocar em potinhos. Então, eu nunca... Eu não sou humorista. Não. Só que eu falo que eu dou risada com a pessoa, não da pessoa. Muito bom. Muito bom. Eu uso o bom humor para entreter. Sim. O humor não é o meu pra principal. Ridicularizar. Sim, com eu sei falar sério, sem chorar. Quer dizer, eu só choro. André, obrigada por estar aqui. Casa é sua. Obrigado. Volta para cozinhar, a casa é sua, outro programa. De outra emissora. Direitos autorais. É perigoso. Hoje em dia é perigoso. Daqui a pouco eu vou te cancelar, bicho. Daqui a aí pouco. Aí você vai entrar no avião. E aí? Cadê você?
Gente, que delícia de conversa hoje, Bispa Fê em Família. André Vasco aqui com a gente nesse domingo. André, que Deus te abençoe muito, você, tua casa, tua família, na TV Cultura também. Olha, um presente para você, meu novo livro, fala um pouquinho sobre administração de tempo. E todos os anos a gente tem a Marcha para Jesus, ser nosso convidado para marchar com a família. É prático, é curto. Olha que legal. Esse ano já foi a marcha, mas você pode participar conosco todos os anos, é um evento maravilhoso. O poder do tempo é importantíssimo. Muito. O que a gente vive hoje. Muito. É acelerado, você precisa cuidar bem, porque senão você não para nunca. Vou te indicar um livro também. Você me indica. Um livro. Eu não tenho pra te dar. Mas você compra na Amazon. Qual a tua indicação? Sociedade do Cansaço. Boa, esse eu não vi. É um filósofo, já viu esse daí? É um filósofo que está super em alta, que ele é sul-coreano. E ele escreve sobre esse universo que a gente está vivendo hoje, que ninguém tem tempo para nada. É isso. Eu tô corrido, não sei o quê. Não tá cuidando bem. É justamente só isso. A gente parar, respirar, que é o que eu falo pro meu filho, né? Que é, se cheira a flor, é só pra vela. Que te traz pro tempo presente, né? Calma, isso é fantástico para criança. Obrigado. Imagina, com todo carinho. Vou ler. Qual que é o nome do livro? Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço. Viu só? Você quiser rever essa nossa conversa, tá lá no YouTube. A gente vai para o intervalo, a gente volta. Ainda nós vamos falar sobre a inteligência artificial e a tua vida financeira. Tem como associar essas duas coisas? Pode trabalhar sim a seu favor. Daqui a pouco, depois do intervalo, e ainda tem uma receita muito diferente. Uma lasanha de banana da terra. Será que isso é bom? Ai. É bom. É bom. Carne de jaca é bom também. Carne de jaca. Abre a sua cabeça. E viu, Guilherme? Abre a cabeça. Carne de jaca é boa, sim. Viu, Guilherme? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daí. De volta aqui no Bispa Fê em Família, a gente vai falar um pouco da saúde da sua coluna. Se a gente não cuidar bem da coluna, todo o corpo vai sentir. A gente vai falar hoje sobre a escoliose, que é essa curvatura lateral da sua coluna vertebral, que pode afetar até 3% da população mundial. Só no Brasil, se estima que cerca de 5 milhões de pessoas tenham algum grau de escoliose. E para falar sobre isso, eu estou recebendo o fisioterapeuta Rodrigo Andrade. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, muito obrigado aí. Bem-vindo aqui no Bispa Fê em Família. Bom, a gente viu aqui o André falando que ele descobriu que tinha uma dor nas costas, mas está correndo, vai para a maratona. É possível mesmo, Rodrigo, a pessoa que tem algum problema diagnosticado na coluna, voltar a se exercitar nessa intensidade? Na verdade, é totalmente o contrário do que a população imagina. O mais importante é a pessoa se movimentar mesmo. Existe uma relação enorme com o sedentarismo e as dores da população. Então, se você parar para pensar, hoje a gente tem muito mais conhecimento do que nós tínhamos muitos anos atrás. Sim. Nós temos mais tecnologia. Também. Nós temos muito mais tratamento. Você pode ver tratamento de coluna, se colocar no Google, vai ter uma porção de tratamento. Só que a partir do tempo, você pegar 1990, depois 2000, 2013, a dor nas costas passou a ser a doença que mais incapacita pessoas em todo o mundo. Meu Deus! É uma epidemia, tá? Problema de coluna hoje é uma epidemia, é realmente algo que incapacita as pessoas. E tem muito a ver com o quê? Lógico, o sedentarismo. O celular, eu fico pensando, o que acontece com a coluna, né? Você fica tantas horas assim. Às vezes eu ponho um travesseiro e eu tento ficar assim, mas quando você vê quantas horas você passou com a cabeça... Mas eu vou te contar que isso é mito. É mito? Juro. É mesmo? Sim, nós temos uma porção de estudos que não correlaciona a posição do celular com as dores nas pessoas. Então, quais são... Mesmo? Verdade, é bom estar aqui falando isso. É ótimo. Porque você bota a culpa no seu filho, ele tá com uma dor, tal, por causa do celular. Por causa da gravidez. Só que as crianças hoje, elas são quase 30% mais fracas que nós éramos há 20 anos atrás. Mesmo? Suas filhas se movimentam menos que você, eu tenho certeza, do que você lá atrás. Ah, sim. Sim? Você brincava na rua, isso, você corria. Brincar na rua é algo que realmente, Rodrigo... Subir em árvore, subir em muro, fazer um monte de coisa. Então, as crianças são mais fracas. As pessoas em geral são mais sedentárias e também nós envelhecemos mais. Antes a gente morria de
de gripe lá atrás, de coisas de cólera, doenças, e a longevidade nos fez ficar mais velhos, e com mais velhos nós temos problemas reais de coluna. Tá. Então, as dores, em geral, a gente chama elas de multifatorial. Então, tem a ver com o nível de sedentarismo, tem a ver com a qualidade do sono, fatores emocionais, então você é mais estressada, você é mais depressiva. Tem mais dor? Você não fica mais estressado, você bateu o carro, esquece o trauma. Você não fica mais nervosa? Claro. Se você brigar no trânsito. Meu Deus. A gente fica mais tensa, brigou com o seu chefe. Né? Trava isso. Tudo aqui. É isso. Então, fatores emocionais, cigarro. Também. Então, cigarro, existem estudos bem grandes que eles aumentam a chance de ter dor, e quem para de fumar melhora mais. Ai, que bom. Que interessante. Que interessante. Então, obesidade. Então, são muitos fatores. Numa avaliação com o profissional, ele vai ter que entender quais fatores faz mais sentido ou não para aquela pessoa. Então, eu estava conversando ali com ele, com o André, e assim, o ponto é, por exemplo, uma hérnia de disco, não necessariamente ela é realmente grave. Só 5% delas hoje tem assim, uma relação direta com as dores. Uau! Gente, olha isso, para tudo. Sim. Porque a hora que você ouve hérnia de disco, você fala, olha, eu vou ter que tomar muito cuidado porque eu não quero que minha coluna trave. E aí você para de se movimentar. Para de se movimentar. E ficar mais fraco faz o quê? Você tem mais dor. Mais dor. O dia que eu descobri que dor é fraqueza... É isso. Porque eu não conseguia aceitar isso. Eu falava, gente, não é possível. Tô com dor. Ah, não, é porque você tá fraca. Não, eu tô com dor porque eu me exercitei muito. Não, você tá com dor porque você tá fraca. Porque é outros tipos de músculo, né, Rodrigo? Claro. Explica quais são os músculos mais fundamentais para ter uma coluna forte. Olha, eu poderia, todo mundo vai, a ideia popular é pensar que a musculatura do abdômen, do core, é a musculatura mais importante. Mas eu vou falar para você que você tem que se movimentar. Isso é o mais importante. Movimento. Só para você ter noção, quem faz bicicleta ergométrica melhora mais da dor. Quem caminha. Então, a OMS fala, não é muita coisa, tá? 3 vezes por semana. É a dose, né? 50 minutos. Tá de ótimo. atividade leve a moderada. E Já se tá você bom. fizer mais intenso, pode ser menos tempo. Tá. Então, 3 vezes por semana. Não é só que mais da metade da população não faz. Não faz. Mas mesmo a caminhada, Rodrigo, porque num dos meus pós-partos, né, eu comecei a caminhar. Quando eu fui fazer a minha avaliação física, eu não tinha melhorado. O médico falou, Fernanda, tua caminhada está fazendo um bem enorme para você, para tua cabeça, porque para o corpo não está ajudando nada. Não, mas pelo contrário, só de caminhar você está mexendo com hormônios, você dorme melhor, você tem um nível de estresse, você está circulação. Então, sim, isso é um erro. Tá. A gente vai falar sempre, perguntar assim, Rodrigo, qual que é a melhor atividade física? Eu vou falar, que você consegue fazer. E que você gosta. Porque aquela mais prazerosa... Ótimo. É a que você vai fazer mais. Porque às vezes é dançar com seu esposo num salão, às vezes é você fazer uma natação, às vezes você é ir no pilates, às vezes é na musculação. Cada um tem que encontrar o que realmente faça sentido para você. Então a caminhada ajuda? Com certeza. Não precisa fazer aquela caminhada acelerada, desesperada. Você vai fazer isso de acordo com o seu limite. Tá. A partir do momento, então, talvez o que ele quis dizer é, depois de um tempo, você vai precisar evoluir mais. Né? Então, na academia, você ficar com 1 quilinho no resto da vida, você não fortalece. Sim. Então, o objetivo é você ir evoluindo. Tá tudo certo. Tá. Mas, então, por exemplo, só para você ter uma noção, as pessoas contraindicam correr. Existem estudos que mostram que quem corre tem os discos da coluna mais hidratados. Então, é melhor correr. Olha só, quebrando vários tabus hoje aqui, Rodrigo Andrade. Só que não pode ser amanhã. Eu não vou falar pra você, sai correndo amanhã se quebra a inteiro. meia maratona. De jeito nenhum. Então você vai começar a caminhar, depois você vai evoluir gradualmente, aí você vai ter um treinador que vai te ajudar a fortalecer os seus músculos. Até você, se você quiser realmente fazer isso, você consegue. Só que é gradualmente. Gradualmente. Então, para cuidar da dor nas costas, quais os músculos que a gente precisa prestar muita atenção? Então, o movimento, a melhor postura é movimentar. Por exemplo, o celular, na posição que você me falou, ou ficar muitas horas sentadas. Isso, na verdade, pode ser confortável para você. Só que você não vai ficar sentada nessa cadeira o dia todo. Então, você levanta, você toma água, depois você vai ao banheiro. No seu trabalho, quem trabalha 6 horas sentado tem mais chance de ter dor nas costas. Qual é o segredo? Movimentar a cada 20 a 40 minutos, levantar.
Vai, levanta, toma um cafezinho, volta, dá uma volta, faz já tá. Já perfeito. E aí, lógico, uma prática de regular de atividade física. Então, a atividade física e o exercício físico é essa diferença do movimento, Rodrigo? Perfeito. É importante. Agora, se a pessoa travou a coluna, o que ela deve fazer? Aí, o que é o mais importante? Primeira coisa, você muitas vezes vai precisar por um médico para tomar medicamentos para alívio da dor. Tentar se movimentar o máximo que você pode, no limite. Tá. Então, a gente fala assim, repouso ativo. Ficar parado na sessão da tarde, péssimo, pior cenário. Não ir trabalhar, pior cenário. Tudo isso te deixa mais para baixo. Então, eu consigo me movimentar, vamos supor, dar uma volta no quarteirão, ir na padaria? Vá. Tá. Você consegue fazer movimentos, então a gente faz a avaliação, consegue fazer movimentos que aliviam aquela dor? Faça isso. Tem alguma coisa que piora? Evita por um pouquinho e depois, aos poucos, você vai fazendo. Tá. Então, tá com dor, travou a coluna, isso tende a passar. A história natural é que em 2 a 4 semanas isso vai embora, tá? O que é difícil de ir embora dos problemas, que é isso que eu falei, que é a maior epidemia, quando ela se torna crônica. E aí isso é mais difícil de melhorar. E o que torna uma dor crônica? Assim, podem ser vários fatores, mas realmente, por exemplo, ficar muito sedentário é muito ruim, porque o seu corpo começa a entender e você começa a ter mudanças do sistema nervoso central. É como se o seu cérebro entendesse que o movimento faz mal. E ele meio que te protege disso. Sim. Dor é uma percepção ruim. É como se fosse uma mãe hiperprotetora. Só que se a mãe for só hiperprotetora, o filho não... Você mata o filho. Exatamente. O cérebro meio que faz isso. Tá. Ele muda a estrutura e ele manda informação de perigo, de dor para qualquer coisa. Então, as dores crônicas, a gente precisa quebrar um ciclo, fazendo movimentos graduais, fazendo coisas para que... Hoje o tratamento do cérebro é muito mais informação para o sistema nervoso central voltar a ter... esse ajuste, vamos falar ele assim. Sair desse estado, vamos dizer, de alarme, de pânico e confiar que o movimento vai curar. Como se você alguém entrasse na sua casa uma vez e roubasse tudo. Tá. Toda vez que você vê o portão aberto, te dá aquele calafrio, você fala, puxa, agora é a hora. Mas pode não ser nada. Tá. Então a gente precisa ensinar a ajustar esse sistema de alarme do corpo, que é o cérebro que faz isso. Tá. Por isso que ficar sedentário é muito ruim, por isso que parar de fazer movimento é muito ruim. Tá? Muitas vezes exames complementares não são indicados. Sabia disso? Não. Então, os principais guidelines, que são as ciências, as diretrizes de práticas clínicas, não recomendam exames complementares do jeito que é feito, por exemplo, no Brasil. Você vai no médico, ele já te manda fazer tomografia, ressonância magnética. Tudo. Isso tem muitos resultados ali que são normais do envelhecimento. A gente não envelhece na ruga, na coluna também. Não, aí fala, olha, você está com desgaste na Bico de papagaio, desgaste, protrusão, hernia de disco. Só que isso, muitas vezes, está relacionado só com o envelhecimento natural. Só que na coluna a gente acha que é grave. E não tem uma relação direta com dor. Quando você pega estudos de muitas populacionais, as pessoas que vão ficando mais velhas têm mais problemas, só que não tem uma relação com dor. Tem senhorinhas que têm a mesma... É aquela história do joelho, vou te contar a história. Ele fala assim, doutor, tô com dor no joelho. Ele fala assim, mas também a sua idade, né? Você tem 80 anos. Ele fala, mas o joelho esquerdo também tem 80 anos e não dói. Muito bom. Você entende? Então, não necessariamente tem uma relação com isso. Tá. Então, fazer exames demais faz com que eu diminua meu nível de atividade física, tenho mais indicações cirúrgicas sem indicação. E sugestiona, né? As pessoas que fazem exames complementares exacerbados gastam mais de $12 mil em saúde do que quem não faz. Comprovado. Comprovado, isso são todos dados aqui. Só o poder do terror, do pânico, de ficar com a coluna travada. E as pessoas vão fazer mais cirurgia sem indicação. Então, e exercício que é bom? Para de fazer. Porque você Olha que alerta, você tem que parar de correr, parar de ir na academia, parar de fazer crossfit, parar de fazer tudo. Olha só. Então, pessoal, dicas valiosas hoje com Rodrigo Andrade, fisioterapeuta. Acompanha no Instagram e vai aprender como cuidar bem da tua saúde. Já ficou claro aqui. Olha, nem que seja um vídeo no YouTube, lá tem o Mais Que Ver Fit, que a gente faz esse trabalho voluntário, tem vários profissionais, começa a se mexer dentro da tua alimentação,
mas Rodrigo deixou claro que o movimento é cura. Rodrigo, muito obrigada. Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Bom, agora, gente, já pensou você ganhar dinheiro em casa com inteligência artificial? Será que isso é possível mesmo? Bom, eu vou receber agora Fernando Barra, que é especialista em inteligência artificial e vai explicar como que a tecnologia pode mudar a sua vida financeira. O Fernando Barra, tudo bem, Fernando? Bem-vindo aqui no Sua Fé em Família. Fernando, e aí? A inteligência artificial, muitas pessoas têm o receio, vai roubar meu emprego, vai acabar com o emprego da população, gerando renda para quem às vezes está impossibilitado, não pode sair de casa ou está numa transição de carreira. É possível? É possível, Bispa. Se a gente olhar, a única forma de entender o que está acontecendo agora é olhar para o passado, né? O homem e a tecnologia sempre estiveram juntos. E toda vez que a gente evolui uma tecnologia, a humanidade mudou a forma de trabalhar. Então a gente começou caçando o profissional do futuro, ou o profissional da época de sucesso, o CEO de 5 mil anos atrás, era um caçador, era quem conseguia correr e caçar um animal para poder trazer alimento para aquele grupo de pessoas. A gente vivia, segundo historiadores, em torno de 60 a 80 pessoas, não existiam grandes metrópoles. E foi nessa época que o homem começou a conhecer a tecnologia que a gente utilizou nessa época, que é a tecnologia utilizada até hoje, é o fogo. Muita gente fala muito de inteligência artificial, carro que anda sozinho, robô, mas o fogo está com a gente há mais de 5 mil anos. E é uma tecnologia. E é uma baita tecnologia. Nessa época, 5 mil anos atrás, o homem percebeu que se ele colocasse fogo num território, ele poderia encurralar um animal e não precisava sair correndo para caçar novamente. E isso ajudou demais. Um começou a passar fogo para o outro, a gente usou demais. De tanto utilizar essa tecnologia, uma hora perdeu-se o controle, não conseguia mais ver local para poder caçar, se colocou fogo numa grande região, não tinha mais animal para caçar, não tinha mais fruto para colher, a gente aprendeu a plantar e aí começou a revolução agrícola e a gente foi colocando mais tecnologia, cavava com a mão, depois uma pá, uma enxada, um trator, grandes máquinas. Essas máquinas saíram da fazenda, foram para a cidade, a gente criou as indústrias, revolução industrial, a máquina era a vapor, ficou mecânica, virou um computador, um telefone celular, a gente chegou na inteligência artificial. Então, historicamente, toda vez que uma tecnologia é muito utilizada, a humanidade muda a forma de trabalhar. O que está acontecendo agora é exatamente isso. A gente está num momento de uma utilização enorme de tecnologia. Sim. Hoje, uma pessoa com um telefone celular trabalha de casa. Tranquilamente. Uma audiência gigante, pode ser um comunicador, como a gente estava vendo o André aqui. Pode ser uma pessoa com um telefone e um carro e ele vai na rua trabalhar como um automóvel, em um aplicativo, vai entregar uma comida. Um professor dá aula de casa, tem audiência e assim por diante. E agora, com a inteligência artificial, não deixa de ser diferente. O grande impacto que a gente percebe é que toda essa história que eu contei em 2 minutos, que são 5 mil anos, a tecnologia sempre substituiu uma atividade física humana. Então, eu deixei de cavar com a mão, usei uma enxada, um trator, eu vim até aqui de carro, então eu não precisei caminhar, eu posso me movimentar usando um avião, que é uma baita tecnologia, mas sempre foram atividades físicas humanas substituídas por uma tecnologia. Pela primeira vez, a gente está falando de atividade cognitiva. Então, a humanidade ainda não aprendeu, né, a ter uma máquina que pensa junto com ela, ter uma máquina que fala com ela. Isso traz insegurança, traz medo, porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Mas, historicamente, já foi comprovado que, ao mesmo tempo que diversas profissões ou atividades deixam de existir, surgem uma série de novas oportunidades e é aí que a gente consegue, tendo essa visão, ganhar mais dinheiro ou encontrar novas profissões e assim por diante, trabalhar agora com uma máquina que pensa. E até potencializar a sua profissão, né? Porque você vê, às vezes, quando você vai fazer uma pesquisa, quando você usa
um livro, o teu conhecimento, um chat GPT, o Google, você enriquece o teu material de pesquisa. Não que você vai delegar a decisão para uma inteligência artificial. É que existem alguns dados alarmantes quando a gente vê, por exemplo, o CEO da Google dizendo que daqui 6 anos essas máquinas vão estar super inteligentes e elas vão sair do controle humano. Como que você enxerga isso, Fernando? Isso não é um pouco, assim, sensacionalista para a cadeira que ele ocupa? Hoje a gente tem uma explosão de informação e tem informação verdadeira e informação falsa. Sim. É fato que a velocidade com que a gente está adotando tecnologia hoje, e eu vou sempre comparar com o passado, claro que é a nossa como a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, a gente aprende com o passado. A forma como o ser humano adota uma nova tecnologia hoje, a velocidade é brutalmente mais rápida do que no passado. Tá. Então, vou pegar o exemplo de novo da fazenda. Tá. O fazendeiro estava trabalhando, fazendo a plantação dele de milho, de arroz. Ele começou a ver surgir uma cidade, ele falou assim, deixa para os meus filhos. Meus filhos ou os meus netos vão ter que aprender o que é esse tal de cidade e lá eles vão trabalhar. Tá. Meu pai me deu um computador, eu tinha 14 anos. E ele trouxe para casa, ainda era aquele eletrodoméstico da sala, né? A gente tinha a CPU, com o mouse, o teclado, era do tamanho da TV, do microsystem ali. E ele falou, filho, aprende, eu já gostava, queria, porque você vai trabalhar com isso, porque eu vejo que tem uma turma lá no meu trabalho que trabalha com isso. Mas não era para ele já estava passando para uma outra geração. Agora, a gente tem uma velocidade muito grande. Só para ter uma ideia, o chat GPT, que é a inteligência artificial hoje mais conhecida, ele surgiu em novembro de 2022. Em janeiro de 2023, já tínhamos 100 milhões de pessoas utilizando essa tecnologia. É muita, então, é muita gente e muito rápido. Então, exige do ser humano uma adaptabilidade para entender que não vai dar para eu falar, deixa que os meus filhos vão aprender a utilizar a inteligência artificial. Eu preciso aprender, senão a forma com que eu vou trabalhar vai ser menos produtiva. Do que a concorrência. E então o Fernando está falando de todo esse conceito para você desmistificar. Ai, mas eu vou... Porque eu vejo até vídeo, às vezes, de pessoas espiritualizando. Não use o chat GPT, porque isso é uma coisa da besta. Gente, é tecnologia pura e simples. Isso nunca vai substituir a criação divina, que é o homem, né? Na tua opinião como especialista, Fernando, existe alguma possibilidade das máquinas? Aí outro dia me falaram, é igual o falar isso como especialista e cristão. Jamais a inteligência artificial não sente... A inteligência artificial nunca vai saber o que é a presença do Espírito Santo. Né? Agora, é uma máquina que potencializa. O que eu acho interessante nisso, e até fazendo um comparativo com a Bíblia, pela primeira vez, nós, seres humanos, estamos criando uma criatura que pensa. Né? E eu lembro como falavam para mim que quando eu tivesse meus filhos, eu ia entender o que é um amor de pai. E eu ia entender melhor o amor de Deus. Sim. E, de fato, a gente só entende melhor o amor de Deus quando a gente tem um filho, porque a gente dá a vida pelos nossos filhos. Eu acho que a inteligência artificial, sem dúvida alguma, tem coisas boas e coisas ruins. Saber utilizar a tecnologia é extremamente importante na medida certa, para o uso certo, mas ela é uma ferramenta. Quando surgiu o rádio, muitas pessoas falavam que tinha um espírito maligno dentro do rádio que falava, e não é isso. Então, a inteligência artificial não tem um espírito maligno, é uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal. Mas, pela primeira vez, acredito eu, e aí aqui estou dando uma opinião pessoal, que a humanidade começa a criar uma criatura que pode ter um lado de livre-arbítrio, um lado de pensamento e tomar decisões. Sem a gente perceber, hoje a gente tem basicamente 2 grupos de inteligência artificial. A preditiva e a generativa. A preditiva é aquela que já está embutida numa série de aplicativos que, baseado no histórico de dados, ela toma uma decisão por mim e eu acato essa decisão. Eu digo que é a que a gente usa no piloto automático. Então, eu dirijo, quando eu ligo o Waze no meu carro, ele já fala o melhor caminho. E toda vez que eu brigo com ele, eu acabo me dando mal. Realmente, aquele é o caminho mais rápido, porque ele está olhando o trânsito, o mapa, assim por diante. Se eu vou de Uber,
eu vou apertar um botão e ela vai decidir qual o melhor carro mais próximo que vai me levar. Quando eu ligo as redes sociais, ela já olha o meu histórico e fala quais são o conteúdo que eu vou ver e no Netflix e assim por diante. Esses dias eu fiquei impressionada. Esse tipo de, então, é a preditiva. E você ela já vai falar da uma próxima. Ação sozinha. Mas eu pesquisei pela primeira vez uma influencer no YouTube, indicação até da Cláudia Bastos, minha irmã. E engraçado, quando eu coloquei, qual foi o primeiro vídeo que ele colocou para mim? Um vídeo dela de apresentação. O algoritmo percebeu que eu nunca consumi aquele conteúdo, que eu não me relaciono, então ele trouxe um vídeo de apresentação. Já é preditiva, né? Exatamente. E ela já outra? Toma. E a outra é a generativa. É a inteligência artificial que trabalha como um copiloto. A preditiva é automática. Eu falo que é um piloto automático. Está dentro do sistema e ela toma a decisão por a gente. A generativa, que é o caso do ChatGPT, ele existe para ser um copiloto. Então, eu vou perguntar, ele vai responder, cabe a mim, ser humano, analisar a resposta dele e aí utilizar ou não. Ela foi feita para gerar textos. Eu vejo muita gente falando, ela é tão inteligente que ela até mente. Ela é um algoritmo estatístico que cruza palavras. Então, eu dou um título de um texto baseado num histórico muito grande de palavras, ela vai cruzar palavras e construir frases. Se aquela frase que ela construiu é um fato que já aconteceu, ou se aquela frase que tem uma estrutura lógica e que para nós, seres humanos, faz sentido, é um fato que não ocorreu, cabe ao ser humano julgar. Ter o senso crítico para avaliar. Exatamente. Por isso que agora, até fazendo um link com o que o André estava falando aqui, habilidades comportamentais como criatividade, adaptabilidade, se adaptar rápido, e o pensamento crítico estar muito valorizado. São as 3 habilidades mais valorizadas para o mercado de trabalho. Importantíssimas dicas do Fernando Barra. Agora, Fernando, para quem está em casa, está em transição de carreira e precisa gerar receita, como que a pessoa consegue fazer isso com a inteligência artificial? A primeira coisa, como a gente falou aqui, é não ter medo, é buscar o aprendizado. Nós estamos vivendo num momento que a gente chama de aprendizado contínuo, né? Os americanos falam do lifelong learning. É um estilo de vida de aprender. Aquele modelo onde a gente é criança, vai para a escola, faz faculdade, pega um diploma e depois é só fazer carreira, já tenho a minha profissão definida, funcionou muito bem para a Revolução Industrial. Agora a gente está na Revolução Cognitiva, esse modelo não se adequa mais. Então, quem se adaptar, não ter medo, ser curioso e procurar fazer cursos para aprender a utilizar, em média, Bispa, um profissional que utiliza adequadamente esse tipo de ferramenta de inteligência artificial generativa, ele é, em média, 3 vezes mais produtivo, eficiente e criativo. E, portanto, melhor remunerado. Muito melhor. O que a gente já tem números mostrando é que, assim, se um advogado júnior ele é contratado e ele usa a inteligência artificial, ele não vai se tornar um advogado pleno ou sênior. A tecnologia não dá senioridade. Mas um advogado júnior com inteligência artificial produz 3 vezes mais do que um advogado júnior sem a utilização da inteligência artificial. Olha só, isso então, já é fantástico. É uma produtividade muito grande. A empresa vai olhar e vai falar, quem que eu quero? E eu dei um exemplo de advogado, mas a inteligência artificial serve para o analista financeiro, um vendedor, para o redator, para qualquer área. Então, uma empresa vai falar, poxa, eu quero um profissional que utiliza essa tecnologia e ele produz mais errando menos, ou eu quero um profissional que não sabe utilizar. E fica negando a tecnologia. Exato. Né? Usa ao favor, usa a seu favor, sem dúvida nenhuma, com os limites dos seus princípios e valores. Né? Acho fundamental. É só potencializar mesmo, e é aquilo que você bem colocou, Fernando. Quem vai usar para o bem e para o mal somos nós. E aí entra os nossos princípios de valores, o nosso princípio cristão, de usar toda essa tecnologia, inclusive é uma tecnologia que está ajudando muitas pessoas a terem acesso à água, está ajudando muitas pessoas a terem acesso a condições sociais diferenciadas, numa redistribuição de itens usados, por exemplo, circulando, roupa, tênis, através dessa inteligência artificial. Então, você pode reverter ao próximo também e também procurar um caminho de renda. Outro dia eu estava vendo uma pessoa que ela faz histórias bíblicas
Com a inteligência artificial, ela contou todo o processo, como ela faz, ela roteiriza, coloca dentro do chat, o chat cria todo o roteiro, ela pega o roteiro, joga no CapCut, ele constrói aquela história e ela coloca num canal que dá uma rentabilidade. É um emprego, sustenta? Não, mas é uma renda extra. Uma renda extra no momento, pode ajudar muito no momento de transição, de incerteza econômica. E qual é o trabalho? É a tecnologia, né? Não é que também às vezes as pessoas acham que você trabalha com tecnologia, você não tem trabalho. Não, é um novo trabalho. Tudo vai dar trabalho, né? Costumo dizer que agora a gente tem 2 grupos de profissionais. Aqueles que criam a tecnologia e aí se especializam, fazem faculdade de ciência da computação, engenharia. E aqueles que usam tecnologia. Ou você cria ou você usa. A expectativa é que em 2 a 3 anos, quem não estiver em um dos 2 grupos, ou seja, não criar ou usar, vai ser considerado um analfabeto digital. E o impacto para um analfabeto digital vai ser igual uma pessoa que é analfabeta hoje. A gente ainda tem no Brasil aí aproximadamente 8 a 9% da população analfabeta, e um analfabeto não consegue praticamente nenhum trabalho. Então, é extremamente importante a gente ter esse letramento digital que a gente está falando. Não ter medo, conhecer, usar, é para todos. Sim. É uma ferramenta, tem que usar da forma adequada, no tempo adequado e na idade adequada. Muita gente também me pergunta isso, Bispa. Poxa, quando eu devo introduzir para o meu filho a tecnologia, né? Eu gosto muito de uma analogia que a gente faz com a faca. Eu não vou pegar um filho de 3 anos e dar uma faca de um sushi man ou de um chefe de cozinha na mão dele, porque o estrago é gigante, vai se matar, vai se machucar. Mas também, se eu nunca der uma faca para ele, quando ele chegar a 18, 19 anos, ele não vai saber nem utilizar na mesa. Então a gente começa, como a escola mostra, aquela tesourinha sem ponta, que não corta, um garfo, depois uma faca que também não corta, e à medida do possível ele vai aprendendo a usar a ferramenta. É uma boa analogia para... E ele cresce. Então, dê para os seus filhos, de forma controlada, rede social, inteligência artificial, no momento certo, com o tempo certo, e trazendo hoje a consciência que há 10, 15 anos atrás, a nossa geração não teve, que era entrega o celular e a criança fica ali, e isso acabou gerando uma dopamina absurda e uma perda de foco. Então, não utilizar é perigoso, mas utilizar com sabedoria. Com sabedoria é fundamental. E é importante, sim, que você tenha esse cuidado. E eu sempre falo, ainda uma recente pesquisa comprovou que as crianças que têm acesso às redes sociais depois dos 16 anos têm uma saúde mental melhor. Então, eu pratiquei isso em casa e falo mesmo, rede social não vai agregar em nada. Quando o Fernando fala de tecnologia, ele está falando do acesso ao computador, à tela, o saber manipular a tecnologia e não a rede social. Rede social é entretenimento, pode virar uma profissão, mas isso numa hora adequada. Na hora certa. Como a faca. Como a faca. Muito bom, Fernando.bar. Amém, Fernando. Volte mais vezes aqui no Saúde em Família. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Vamos para o intervalo? Na volta, chefe Marcelo Limão vai apresentar a tão comentada lasanha de banana da terra. Faz bonito, hein, chefe? A gente já volta. Agora eu já tô de volta nesse lugar que eu mais amo. Outro dia fizeram até um Reels, deu aqui, como se eu só comesse nesse programa. Eu não só como, mas eu venho pra comer também. E eu não vou comer sozinha. Vou comer junto com você aí de casa. Não é, chefe Marcelo Limão? Bem-vinda aqui no Missafé de Família. Bem-vindo de volta. Paz do Senhor. Amém. Vamos lá, chefe. Vamos cozinhar pra esse povo aí? Vamos cozinhar, que esse povo tá duvidando dessa lasanha. Vocês estão duvidando da banana da terra? Estão duvidando do sabor da banana da terra. Você sabe que isso daqui você não desperdiça nem a casca. Nem a casca? As pessoas, elas colocam para torrar a casca e faz farinha de banana e usa para fazer pães, low carb, essas coisas todas assim. Só? Coisas muito especiais e saborosas aí. E o pessoal dá risada, fala assim, mas banana, eu não sou vegano. Mas não, nem tudo que vem. Você sabe que gastronomia mineira, principalmente, que é que eu sou especializado, tem muita coisa que não vai carne
e é extremamente saborosa. Ah, é uma das melhores do Brasil. A mineira e a nordestina, bom, eu gosto de comer mesmo. E a gente então, vai misturar... a mineira, a nordestina, a paulista, é tudo bom. E a gente vai misturar isso aí com a gastronomia italiana. Que mistura interessante, chefe. Eu tô curiosa. Pegar a banana da terra e vamos usar... É a primeira vez que eu vou experimentar. Vamos usar até o sofrito. É algo típico italiano mesmo, que é o refogado italiano. Original das regiões de Nápoles, romanas, região de Firenze e tudo mais. Que é o bolonhesa, o sofrito, é o refogado. É o refogado. Aqui no Brasil todo mundo usa alho e cebola. Lá eles não usam alho e cebola. Usam o que, chefe? Eles trabalham com o azeite, a cebola, a cenoura e o aipo, que é conhecido também como salsão. Ah, que mistura boa. Tá, esse é o refogado italiano. Eu falo que todo domingo eu aprendo algo aqui com os chefes. Já aprendi o refogado italiano, que olha, meu marido é italiano, a gente gosta muito. E muda completamente o sabor do prato italiano. Por isso que a pessoa fala, fui lá, comi. Tava incrível. E eu faço aqui e não fica igual. É esse o segredo? Alguns desses segredos. Vamos lá, chefe Marcelo Limão, hoje. Vamos começar aqui com a faca. E a banana. Ok, gente. Quem vai experimentar essa receita hoje? Vamos lá. O Guilherme, ele tá ali, ó. O Guilherme vai experimentar? O Guilherme tá morrendo de fome. Chega essa hora no programa, sabe o que ele quer? Ele só quer comer. Eu também. Eu já vi outras vezes aqui, o Guilherme come mesmo. Hein? Ele fica depois dos bastidores aí comendo. O Jair falou assim, que esse povo fica falando que não gosta de academia. O que é? O que acontece com esse povo? Frescura. Tem que fazer o que tem que ser feito. E aí, quem perguntou, né, chefe? Quem perguntou se você gosta de academia ou não, né? 51 anos de idade é o tamanho do braço, chefe. Aí, chefe, vai malhar todo dia, chefe? Todo dia. Ninguém perguntou se você gosta de academia ou não, né, chefe? Não tem que gostar ou não gostar. Gente, primeira coisa, tirar a casca da banana, naturalmente, né? Para que a gente possa trabalhar com ela, ok? Então a gente corta as duas pontas da banana. Mais madurinha assim. Ou mais... Olha, banana da terra é uma coisa muito difícil de você encontrar ela bem madurinha, tá? Porque é uma coisa que as pessoas não têm ainda muito consumo dela. Então, o que ocorre? Ocorre que a maioria das vezes que você chega lá no mercado, ela vai estar meia ou passadinha demais ou verdinha demais. Mas não importa. Não importa. Não vai alterar o sabor em nada. Ali. Do jeito que tiver no supermercado. Não vai pegar ela verde também, mas assim, essa não tá muito madura. Copia, faz igual. Tá? É o padrão que você encontra geralmente no mercado. Então a gente vai colocar essas bananas da terra numa travessa e nós vamos levar ela para o forno. Tá bom? Tá. Então, o forno, mais ou menos, coisa de forno alto, 10 a 15 minutos. Eu gosto de pegar um pouquinho de óleo ou azeite, tá? Nós vamos usar aqui o azeite. A gente coloca um pouquinho só nela. Tá. Tá bom? E manda pro forno. A banana é uma fruta que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. É difícil. Mas eu gosto muito da banana, que eu falo que é uma fruta que já vem embalada. Quando você vai sair, ela já tá com embalagem, você não precisa se preocupar. Você coloca ela num ziplock, ela tá prontinha pro consumo. Né? Banana e maçã, as duas melhores frutas do planeta. É verdade. Então, a gente vai colocar isso aqui. 250 graus. Pode ser 250, 200 graus, nessa temperatura básica aqui. Tá bom? Quantos minutinhos? Coisa de 10 a 15 minutos nessa temperatura alta. 10, 15 minutinhos. Enquanto isso, nós vamos fazer o quê? O nosso sofrito. Então a gente vai pegar aqui. Sofrito, refogado italiano. Aprenda hoje com o chefe aqui no Bispo Fé em Família. Vai lá, chefe. Azeite. Azeite. A panela já tá quente. Cebola. Deu pra escutar? Cebola. A quantidade, eles deixam tudo descritinho aí, tá bom, gente? Pra vocês. Tudo escrito na tela. Cenoura. Bem picadinha. Bem picadinha. Você pode ralar e depois de ralar a cenoura, eu gosto depois de ralar ainda dar mais uma picadinha nela. E o salsão, ou aipo, pode passar no processador também. Tá bom? Bem. Já tá bonito, hein? Exatamente. Aqui a gente vai deixar uns 2, 3 minutinhos só para ela incorporar um ingrediente com o outro. O Gui vai experimentar só essa parte da receita.
Vai parar aí, chefe. Vai parar aqui? Você não gosta de banana? Com leite condensado e canela. Da tapioca. E na tapioca, com bastante doce de leite, né? Doce de leite. Depois de 12, 15 minutos no forno, a sua banana, ela vai sair desse ponto do forno. Esse é o ponto que a gente quer, né, chefe? Esse é o pontinho que a gente quer, ela mais ou menos gratinadinha. Ótimo. Tá vendo, ó? Tô. Aí nós pegamos 2 tábuas, aquela folha de papel manteiga. Sim. Colocamos a banana no meio. Colocamos mais uma outra folha. Me ajuda aqui. A gente vem com a outra tábua aqui e nós vamos amassar. Aí você viu a técnica, né? São 2 tábuas, papel manteiga, coloca, aproveita a banana quente. Isso. Vamos amassar e aí o que a gente tem? Olha, é uma massa já. Exatamente, ela vira uma massa, como se fosse uma massa de lasanha normal, uma folha da lasanha. Que interessante, chefe. Bom, o refogado já está cheiroso. Exatamente, ó, o sofrito ele está pronto. Aqui, se a gente só coloca o molho de tomate, a passata de tomate, você já fez um molho de tomate típico italiano. Tá. Ok? Mas nós vamos fazer um bolonhesa. Vamos. Então, essa receita não é vegana. Ok, gente? Quem é vegano, para por aí. Quem é vegano, para por aqui. E coloca só o molho de tomate e vai estar tudo lindo e maravilhoso. E você vai viver uma vida feliz aí sendo vegano. Pronto. No meu caso, eu sou carnívoro. Eu também. Eu vou viver uma vida muito feliz sendo carnívoro. Muito feliz sendo carnívora, okay? Eu também. E agora a gente vem com a nossa... bonito esse molho, hein, chefe? Isso aqui é uma passata, né? Uma passata? Exatamente. Muito bonito. Uma passatinha de molho de tomate. Que o molho feito em casa é outra coisa, né? É diferente. É diferente. É diferente mesmo. Que às vezes você acha que dá tanto trabalho, mas não dá. Se você quiser achar molho de tomate como fazer, tem lá no nosso canal do YouTube de Bem Receitas. Lá todas as receitas que a gente tem aqui no Bispo Afê em Família, de bem com a vida, todos os anos que a gente teve culinária no De Bem com a Vida, estão todas lá no De Bem Receitas. Para rever também essa receita, é só você ir lá no De Bem Receitas. Essa receita do chefe, ai, Bispo, gostei, quero assistir pausando para ir fazendo passo a passo. Vai lá no De Bem Receitas, procura lasanha de banana da terra. Primeira vez que eu vou comer hoje, hein? Mas que coisa linda! Por quê? Só um pouquinho de sal e pimenta. Porque a minha carne, eu já tinha feito ela com um pouquinho de sal. Sim, tá. Tá bom? Então ela já eu já tinha refogado essa carne no sal. O molho de tomate também já estava. Né? A passata minha também já tinha sido feita com sal. Então naturalmente agora devagar aí é só nós montarmos a nossa lasanha. Então nós vamos fazer o seguinte aqui agora. Deixa eu pegar só uma concha aqui. Nós vamos começar com a nossa massa. Olha, fica uma folha direitinho. Exatamente, com a nossa massa. E muito saudável, de banana né? da terra. Vamos. Tá pegando a câmera, tá aqui direitinho? Tá pegando aí, pessoal? Tá. Olha, então, tá lindo no vídeo. Então, seja generoso. Sem miséria, né, chefe? Sem miséria. Aqui, fatiazinhas de mussarela intercalando. Quando você fizer uma lasanha bolonhesa, uma outra dica de chefe. Não coloca presunto, não. Ah, é? Nem precisa, porque né? você se torna redundante. Você vai colocar você já dois carninha dois tipos de proteína. Tá bom? Ó, aqui agora, a gente vem com mais uma massinha de banana. Mais um pouquinho. E tá cheirosa essa carne moída, viu? Aí dá pra você usar pra diversas receitas. Isso daqui dá pra você fazer o que você quiser. O que você quiser. Isso aqui é uma receita italiana, uma dica das nonas, né? Que elas usam. E que dá pra você fazer o que você quiser.
nessa quantidade que a gente preparou aqui, vai dar para fazer muito mais. Você viu? Eu só coloquei 2 massinhas de banana, já preencheu bem. Já fez uma travessa inteira. Exatamente. Vai render muito, pessoal. E aqui eu vou colocar minha última camadinha, até vai sobrar uma banana. Vai sobrar. Tá bom? Aqui a gente coloca mais um queijinho. Mais um queijinho. Tudo com queijo fica melhor. Ah, botou queijo. Ah, eu acho. A vida sorri. Você é mineiro, né, chefe? Eu não sou mineiro, mas... Ah, não, mas você é especializado, mas, né? Mas, a minha família toda é, né? Então, tá. E aqui mais um pouquinho do nosso bolonhesa. Ô, Guilherme, você acha que isso aqui vai ficar ruim? Esse monte de banana, não sei não. Eu vou dar, não sei, rapaz. Tá todo mundo querendo saber se a lasanha de banana da terra é boa ou não é. E agora a gente salpica aqui um queijinho ralado. Tá com cara boa demais, gente. Pra gente colocar isso daqui no nosso forno e deixar ele gratinar ali por uns 15 a 20 minutos mais ou menos. Você já tem o almoço do domingo prontinho aí em casa. Ai, Vício, eu não quero usar banana da terra. Aproveita a receita da carne nessa preparo italiano e usa a massa tradicional se você não quiser. Mas se fizer com banana da terra, vai se surpreender. Você não vai acreditar no sabor que isso aqui fica. Olha, eu tô curiosa, hein, chefe? É diferente, né? Experimenta algo diferente. Claro, tá testa algo novo na tua vida, né? Sai agora, vambora! Põe no forno 20 minutos. Ei, maravilha, hein? Agora chegou aquela hora difícil do Bisfafé em Família. A hora que eu vou, a hora que a gente vai aqui degustar junto, sempre uma receita interessante, uma novidade, sempre trazendo cada domingo uma inspiração para você trazer para a tua cozinha também uma nova receita. Uma receita nova, já testada, aprovada e com a dica do chefe. Todo domingo aqui no Bisfafé em Família. Só para dar uma enfeitadinha aqui na sua fachada. Vamos pegar aquele lá. Será que ele já aqueceu? Já. Agora é a minha hora, hein? Vamos experimentar essa delícia? Vamos caprichar na apresentação. Ai, 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 ai. Lasanha de banana da terra. No YouTube e no Instagram, chefe Marcelo Limão. Lasanha de banana da terra. Primeira vez que eu vou experimentar. Eu tenho que primeiro pegar um pedacinho para ver se não tá quente demais, se eu não vou me queimar aqui. Deixa eu pegar um pedacinho menor aqui. Acabou de sair no... Quente, não tá, chefe? Não, acho que não. Não aqui, deu tempo de aquecer tanto. Vamos lá? Hora da verdade aqui no Bisfafé em Família. Ai, 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 ai. Vocês sabem que a minha opinião precisa ser sincera, né? Tem que ser. Tem que ser, chefe. 1, 2, 3 e... Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas. Chefe! Chama o Guilherme pra comer. Vem aqui, Gui. Você vai gostar, Gui. Vou pegar mais um gatinho. Deixa eu provar. Deixa eu pegar um talher. Quando ele falou, eu fiquei com muito preconceito. Ficou, Gui? Fiquei. Banana. Mas, Gui, viraliza essas receitas. Essas receitas, elas dão ibope. Elas dão ibope, meu querido. Igual a chefe que fez carne de jaca aqui. É o seguinte, carne de jaca. Ah, senhor. Precisa fazer um molho igual o chefe tá fazendo. Esse molho tá Não incrível, só pegar só a chefe. banana e jogar dentro do prato. Entendeu? Não. E Precisa aquela fazer ali, essa ó. carninha moída, do jeitinho que ele tá fazendo.
E a gente fez bastante aqui e o Gui vai levar pra casa dele. Meu Deus, hoje o Gui vai dormir feliz. Vai lá, Eu vou Gui. levar a tapué. Não, tapué é marca, eles não estão fazendo merchan, a gente não vai falar. Nada. Gui, abre a boca que isso aqui sou eu que vou te servir. O chefe vai alimentar hoje o Gui. Olha. Olha lá, Abre a chefe boquinha, Marcelo. Não, e olha o tanto, né? Que esse povo ruim já era. Vamos ver, vai. Abre a boquinha aí. As duas mãos lá em cima, todo mundo. Opinião sincera, Gui. É bom. É bom. Fica bom. Quebrou o preconceito? Ele vai ter Fica que comer bom. a travessa inteira pra falar se é bom primeiro. Mas é bom, mas eu não... É que assim... A gente não vai falar, vou pegar uma banana e fazer Uma lasanha. uma lasanha. Exatamente. Mas é muito bom. É gostoso. Mas você sabe que isso aqui é assim, ó. Como que a gente fala? É o tempero, chefe. Não, nos dias de hoje, você viu os convidados? Todos eles dando dicas diferenciadas, né? Desde o nosso fisioterapeuta dando dicas. Olha a dica que ele deu. Que a pessoa que vai muito no médico está cometendo um engano. Porque ela começa a usufruir de coisas que se ela fosse uma academia, fazer um exercício, estaria resolvido. Direta pra mim mesmo. Não? Mas é mesmo. E eu levo a minha vida exatamente dessa maneira. Que bom. Eu não vou no médico, não tomo remédio. O que eu faço? Conserto tudo numa academia e com boa alimentação. Esse é o segredo. Exatamente. É a gente ter uma boa alimentação. Abrir a mente para tecnologia. É isso. E a gastronomia também. Só que a gastronomia nos acompanha desde quando, né? Então hoje a gente tem no mundo, existe muito preconceito com a gastronomia vegana, com a comida vegetariana, tudo tem que ter carne, etc. Essa lasanha da terra, de banana da terra, se você não coloca carne nela, ela é só vegana. com o sofrito, ela é vegana e ela fica maravilhosa. É lógico, eu coloquei queijo, então eles vão colocar queijo vegano. Sim. Bacon. Dele-se, claro. Mas eu não... torresmo. Qual que é a tua pra mim. receita de banana, Gui? Ah, eu acho que a banana, em vez de colocar um leite condensado, canela, uma vai tapioca, bem, né? ou um pastel. Né? Agora, se bota bacon aqui, melhora mais Se ainda. colocar um bacon, já pensou, Aí, Bis? pronto. Um bacon, um torresmo do lado. Show de bola. Ai, Aí acaba gente. com o negócio todo. Tá bom demais. Maravilha, gente. Chefe Muito bom. Marcelo Limão, Obrigado chefe. pelo convite. Obrigada, Deus abençoe. Foi uma honra cozinhar pra muito. vocês. Obrigada, chefe. Tá bom? Deus abençoe você. Gui, pra cá. Incrível. Obrigado, demais. meu querido. Deus Obrigado, abençoe. chefe. Segue Foi aí uma nas honra re- fazer lasanha de banana da terra pra vocês. Até a Segue aí próxima, nas Deus redes sociais, chefe Marcelo Limão. Vamos pro intervalo, porque na volta a gente vai fechar o nosso Bispo a Fé em Família, como a gente prometeu, com ele que tem nos abençoado tanto. Ele vai cantar essa música que eu amo, que é A Bênção. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, né, Gui? Coisa boa, é só no Bis a Fé em Família. Gabriel Líder Guedes. de audiência. Líder de audiência. O Informação, melhor entretenimento. da sua tarde E olha a domingo. apresentadora. Incrível. Ah, Bis a Fernanda Hernandes do Brasil. E os produtores? É coisa boa, Rodrigão. Tem que falar do Rodrigo, senão o Tem que Rodrigo falar vem, do vem chefe, falar fala besteira. de todo mundo Do agora. chefe, do Luizão, do Emerson, do GC, do Danilo do Áudio, do Danilo do VT. Do Gentil. Do Gentil, do seu Walter. Todo mundo, Salim, Salim, Karen, todo mundo. Humberto da Portaria, que é querido demais, e vambora. Esqueceu o Tedesco. O Rafa. Pelo amor de Não, Deus, Guilherme. ele que opera as câmeras Não me aqui. faz passar vergonha. É verdade. Gui, Ah, mas para é que às não vezes vai ele ter irrita lasanha também, pra viu? todo mundo, rapaz, é muita gente. É verdade. Deus Tudo de bom, abençoe. Deus Vamos abençoe. pro intervalo, a gente já volta, que a gente tem mais o que fazer. A gente tem mais o que fazer aqui. Comer banana da terra. As trombetas soarão. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Se você puder, cante amém na sua casa. Amém. 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 Profetizamos sobre o nosso lar. Amém. 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 Declare isso, que a bênção
nome até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante do teu lado, e em ti é contigo, é por ti, de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. Que lindo, que lindo, que lindo. Obrigada, Gabriel. Deus te abençoe, multiplique força, em nome de Jesus. Unção, sabedoria, graça, te proteja, te livre de todo mal. E que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Todos os domingos, às 2h da tarde, nós estamos aqui para te levar um pouquinho mais perto de Deus. Fique com Deus e até domingo que vem.